Hoje nós vamos falar sobre queda de cabelo. Mais do que isso, como tratar a queda de cabelo. Afinal de contas, queda de cabelo acaba sendo um comportamento. Ah, Dalton, é genético também? Sim, pode ter assim um componente. Só que a genética contribui, mas não é ela que determina se é isso que vai acontecer. E por que você fala isso com tanta segurança, Dalton? Muito simples. Porque não é um achismo, pelo contrário. São através de estudos da neurociência que mostram que o nosso corpo não é condicionado à genética. Não é uma continuação da genética dos nossos pais. O nosso corpo, ele pode ter certas predisposições. É como se fosse mais fácil. É mais fácil, então, eu ter queda de cabelo, se minha família anterior, meu pai, meu avô, enfim, uma geração, seja do lado da minha mãe ou do lado do meu pai, teve toda essa condição. Sim, favorece essa condição. Agora, determina essa condição? Não. Não é isso que a neurociência mostra, não é isso que a genética mostra, não é isso que a própria história humana mostra. Até porque é muito simples, gente. Quem aí tem queda de cabelo, dá uma olhada nos seus irmãos, todos têm queda de cabelo. Na minha família, por exemplo, não é exatamente sobre queda de cabelo, mas também. Minha mãe tem 11 irmãos. Minha mãe é de uma família de 12 filhos. Acho que 3 mulheres e 9 homens. Isso mesmo, acho que eu não esqueci de outra. Não, Ina Maria. Não. 4 mulheres e 8 homens. E olha só que interessante. Tem uns que são altos, tem uns que são magros, tem uns que são baixos, tem uns que são gordinhos, tem uns que ficaram com cabelo branco rápido, tem uns que não, tem uns que têm uma personalidade de um jeito, outros de outra forma. Gente, todo jeito que você pensar, a maior variedade possível. Todos filhos do mesmo casamento, ou seja, filhos do mesmo pai e mãe. A herança genética, ela pode facilitar alguma coisa, porque ela não determina. Se determinasse, todos nasceriam com muitas características desses dois pais, no seguinte sentido, todos altos, igual meu avô era muito alto, mas não foi isso que a própria história dele com os filhos mostrou. Sim, tem os filhos altos, mas tem os filhos baixinhos, né, que são bem mais baixos que eu tenho 1,80 m. A própria história nossa mostra isso. Então, as pessoas com tendência à queda de cabelo têm uma tendência, talvez, porque na família existe uma condição que favorece isso, mas não determina. E aqui eu quero mostrar para você que tem seu paciente que chega aí na sua clínica, ou você tem ele adotivo, não sei, e aí ele chega e fala, olha, meu cabelo não para de cair. Quem é que está determinando isso? Ah, é um fator hormonal? É um fator genético? É a alimentação? É a época do ano? É porque tá frio? É porque tá calor? Estão sempre buscando algo que talvez seja uma justificativa para isso. Só que detalhe, tem gente que é tufo de cabelo, né? É bastante cabelo, cara. Então, o que está acontecendo com esse paciente? Se você não sabe como tratar essa queda de cabelo, eu vou dar as diretrizes aqui para que você tenha condições de investigar no teu paciente o que você pode fazer. Inclusive, dar um direcionamento, começar a tratar, dar talvez até uma finalização nesse processo. É assim que nós entendemos a queda de cabelo. É um processo, um comportamento que o corpo manifesta, porque ele não adquire esse comportamento, está gravado no nosso cérebro. É um comportamento biológico. Então, como que funciona esse comportamento? Do nada, minha biologia resolveu que eu preciso perder cabelo. Não funciona assim. Qual é o processo que leva a esse comportamento? Cá entre nós. Se eu passo a conhecer esse comportamento e a identificar no meu paciente esse tipo de comportamento, que é a queda de cabelo, fica muito mais fácil dar uma direção. Porque isso agora tem nome, isso tem um para quê e tem um como eu faço para facilitar o processo contrário. Ou seja, o corpo desse paciente não precisar mais ter a queda de cabelo. E não ter a queda de cabelo significa talvez voltar a crescer cabelo, talvez no mínimo parar de perder cabelo. Porque o paciente que tem esse tipo de queixa é muito forte para ele a queixa. Principalmente se o paciente for mulher. Então ela começa a se preocupar com, às vezes, áreas específicas. E aí tem uma coisa, né? As pessoas perguntam para mim, tem a ver a área específica? Muito. A área que cai mais cabelo, né? Aqui na frente, aqui atrás, na lateral, tem muito a ver com o que deu origem, né? Não é acaso. Se fosse um acaso, o pessoal começa a perder um cabelo aqui no vértice, aqui em cima, onde muita gente fala da moinho, né? E tal. Começa a cair cabelo aí. Concordam comigo? A pessoa não fica usando boné direto. Tem gente que fala assim, de tanto usar boné, não sei o quê. De tanto passar gel, toma banho com água muito quente, sempre procurando a justificativa. E as outras regiões da cabeça que passam pela mesma situação? O contato da água quente, é o gel, é o boné, seja lá o que for, eles estão sendo estimuladas pelo mesmo motivo. Então, por que é que isso aparece ali do lado? Como é que eu trato meu paciente com essa queixa? Não posso fazer nada? Você pode fazer sim. Primeiramente, uma coisa que você precisa saber com o seu paciente. Isso não surge do nada, não é um acaso. É por isso que dá para tratar. É por isso que a gente pode sim fazer alguma coisa.
O que é então que nós podemos fazer efetivamente, de uma forma que a gente possa influenciar nessa melhora, em diminuir ou até parar essa queda de cabelo? E digo até mais, já tive pacientes, vou contar um dos casos aqui, pacientes que, mesmo áreas que tinham parado de nascer cabelo, começaram a nascer de novo. A queda de cabelo, ela não surge do nada, ela vai surgir sempre por uma sensação de perda de contato. Ah, mas como assim, Adalto? Contato com o quê? Contato com o sol, contato com o boné, com o lenço, que raio que é isso? Não, contato, sentido de forma real, virtual, simbólica, ou até imaginária, de um contato de alguém que, na percepção do paciente, protegia ele. Figuramente falando, sabe quando nós somos muito pequenininhos, vulneráveis, frágeis, e aí chega o nosso pai e nossa mãe, que são maiores que nós, bate a mão na nossa cabeça, opa, filhão, vai lá, oh, valeu, filhão, tá tudo certo. Então, é o que eu estou falando, obviamente, dos meus pais, sempre tentando incentivar. Em outras palavras, até sentido como me protegendo, enfim, mas sempre com esse contato, que às vezes era real, por exemplo, né, tocando mesmo regiões da minha cabeça, mas mais do que isso, mesmo que meu pai ou minha mãe não tocasse minha cabeça, ei, filhão, valeu, ô, filhão, da próxima vez dá, agora não deu. Então, sempre com essa conotação, mesmo que talvez não tenha tocado, mas é como se eu sentisse aquele que veio acima de mim, que talvez é meu pai, talvez é a minha mãe, talvez é um tio, talvez é o meu professor, talvez é alguém que eu admiro bastante, que me ajudou muito numa trajetória, mesmo que de forma real não tocou minha cabeça, mas é como se fosse uma forma virtual, porque eu vejo essa pessoa como alguém maior do que eu, tem uma representação maior do que a que eu tenho agora, seja de experiência, seja de, eu vejo como a sabedoria, seja de altura mesmo, alguém que pode me ajudar, alguém que pode me proteger, que eu vejo como alguém que está acima de um nível que eu não estou ainda. Então, olha que interessante. A gente precisa perguntar para o nosso paciente o que é que aconteceu pouco antes do início dos sintomas, ou seja, da queda de cabelo, o que é que aconteceu que para ele é como se perdesse esse contato, foi rompido, que ele considerava que era de alguém que estava no nível acima dele, no nível, pelo menos naquele momento. Pergunta para ele, desde quando isso começou? Desde quando você tem a queixa de queda de cabelo? E aí ele vai dar uma resposta para você, relativo a espaço-tempo. Faz um mês, faz 6 meses, faz 2 anos, né? Eu tinha o cabelo todo cheio e agora eu tô ficando careca, então tem 3 anos esse processo, não sei. Até porque a intensidade com que se manifesta é uma pista gigante para nós que estamos avaliando esse paciente. Então vamos lá. Desde quando? A partir do momento que o paciente responde uma data cronológica, então semanas, meses ou anos, isso não importa. O que importa é para ele localizar um evento a partir da data cronológica. Então, suponhamos, há 6 meses eu estou notando que no banho meu cabelo cai, eu estou percebendo, fica no ralo, enfim. E eu estou percebendo que o cabelo, ele diminuiu o volume, tá caindo. De alguma forma ele vai exemplificar, porque ele conhece cada fio de cabelo dele, ele conhece o corpo dele e sabe, se cair um fio de cabelo, ele sabe. O que você vai falar para esse paciente? O que aconteceu um pouco antes da queda de início do seu cabelo? Então a data cronológica que ele te fala é somente para você ter uma referência para fazer essa pergunta. O que aconteceu um pouco antes do início dessa queda de cabelo? Ele vai falar, mas em relação ao quê? Algo diferente. Me fale algo de diferente na sua vida. Então você fazia o quê? Você estudava nessa época? Você trabalhava onde? Você morava com quem? Me conte um pouquinho do que pode ter acontecido de diferente nesse período. Pouco antes do início, então, dos sintomas. Quando eu falo um pouco antes do início dos sintomas, é 1 semana, 1 mês, talvez até 2 meses. 2 meses no máximo, eu acho, viu? Mas às vezes até 2 meses a gente encontra. Mas é algo, normalmente, com diferença de 1 semana a 1 mês, tá? Que começa esses sintomas após o evento. Então, pergunta pra ele, o que pode ter acontecido diferente antes do início dos sintomas? E aí ele vai te contar algumas histórias. Então você já sabe que você precisa localizar um evento que na história tem pra ele uma sensação de ter perdido o contato com alguém que estava em um nível superior a ele naquele momento. Então, como que pode ser isso, Adalto? Pode ser o pai que se mudou para longe, ou ele teve que se mudar para longe do pai ou da mãe, enfim, se ele considera os dois em um nível superior acima dele. Pode ser um chefe que ajudou ele muito na carreira, enfim, e esse chefe foi para outra empresa. Esse chefe talvez morreu, né? Então alguém que ele considerava muito protegido. Pode ser um tio que agora mora no exterior, um tio que não está mais entre eles. Então o que importa nisso tudo? Que você precisa investigar na vida do teu paciente qual é o evento que para ele é como se ele tivesse perdido o contato
de alguém que estava a um nível superior a ele. Alguém que talvez o protegia, que direcionava ele. É como se batesse na cabeça dele, né? Olha, calma, não é por aí. Ou dizia, olha, tá tudo certo, nossa, eu confio em você. E dá aquelas batidinhas igual pai e mãe faz quando você é pequeno. Adalto, mas por que isso acontece? A pessoa já cresceu. Olha, isso é muito simples. A neurociência explica isso. Porque nós, quando pequenos, nós fazemos os registros no nosso cérebro. Claro que quando grandes também, né? Depois na adolescência, quando adultos. Mas sempre o nosso cérebro ele faz esse link. Ele junta neurônios que dizem o seguinte, por exemplo, sempre quando você acerta alguma coisa, quando vai bem alguma coisa, então tem uma informação sobre essa questão de eu fui bem nisso, fui bem numa prova, no jogo, e alguém batia na minha cabeça e dizia, ô filhão, valeu, é isso aí. O meu cérebro, ele pega neurônios com essa imagem, com essa emoção de vitória, com essa emoção de ter conseguido, com essa sensação, com essa emoção de aprovação, e ele linka com outros neurônios, ele faz sinapse com outros neurônios, com essa sensação de toque na cabeça. Então ele faz esse link. Então cada vez que eu me sinto aprovado por algo, cada vez que eu, mesmo depois de adulto, cada vez que eu tenho essa informação, ativa esse neurônio que está ligado à informação de que alguém tocava minha cabeça também. Ou seja, mesmo que ninguém está tocando de forma real minha cabeça, o neurônio que está ligado a esse toque na cabeça, ele é ativado também. Então, por isso que fica essa sensação. A neurociência explica tudo isso. São as conexões neurais. Então, a informação, embora seja apenas uma parte, ou seja, valeu, deu certo e tal, de alguém que eu considero que está um nível acima de mim, quando essa informação vem de alguém que eu considero assim, que muitas vezes era meu pai e minha mãe, o que acontece? Ativa. Então é uma pequena informação que ativa toda uma rede de neurônios. Porque lá atrás foi assim que foi construído essa conexão neural. Então ficou um circuito montado sobre essa informação. E uma parte da informação é suficiente para talvez disparar todo o circuito de neurônios daquela região. Então a gente começa a entender que não surge do nada. E o nosso cérebro, ele sempre procura completar as informações. Então, quando a gente pega parte de uma informação, ele já liga aos outros neurônios que fazem parte daquele contexto. E a mesma coisa pode ter vários neurônios, aliás, ou até milhões de neurônios conectados com uma informação que forma uma rede, um circuito. Por exemplo, olha, filhão, tá tudo bem, não deu certo agora, mas você vai conseguir. Então, conecta com o neurônio que grava a informação. Esse neurônio se conecta com a emoção que eu estou sentindo. Então, quando eu tenho esse toque, eu talvez tenha um alívio de uma sensação, porque traz uma sensação de contato e proteção. Então liga um neurônio com a sensação de contato, outro neurônio com a sensação de proteção e outro neurônio que é disparado antes dessas duas sensações, que é quando alguém toca a minha cabeça após uma situação que eu precisava de um impulso, de um a mais, precisava de um incentivo. Então olha só, conecta todos esses neurônios e forma a mesma rede. O que acontece? Da mesma forma, formou-se um circuito no cérebro que, quando um é disparado, aciona todos os outros que estão ligados à rede. Então é por isso que, mesmo tendo parte da informação, mesmo não sendo real alguém tocando, mas disparou um neurônio que aguarda esse toque. Detalhe, e se esse toque não vem? E se esse toque não acontece? Opa, aí é como se tivesse uma falha no organismo. Meu cérebro fica esperando a ativação de um neurônio específico. E se isso não vem? E se eu não sentir essa proteção ou esse toque que viria? Aí eu fico com um pedaço da informação. Aconteceu algo que eu precisava de um incentivo, só que esse incentivo não veio nem ao contato, nem em forma de palavras, forma de contato auditivo, contato sinestésico, contato visual, não veio em forma de nenhum contato. Então me sentia desprotegido por falta de um contato específico. Tá entendendo o que pode acontecer? Então, se olha, nessa região eu me senti com uma perda de contato que tinha uma conotação de proteção, não aconteceu mais, o que o meu corpo pode fazer para tentar, de forma mais fácil, conseguir esse contato que eu não tenho, ou permitir esse contato mais fácil? Então, peraí, o que seria mais fácil? Pense comigo, se você tem uma grande quantidade de cabelo, eu ainda tenho bastante, tá ficando branco, mas tá tudo bem. Se alguém toca minha cabeça, é mais difícil tocar no couro cabeludo, e ao mesmo tempo, os receptores de pressão, os receptores de sensibilidade na região da minha cabeça. Por quê? É como se tivesse essa camada aqui, que é o cabelo, que impede esse toque seja percebido mais facilmente. Então, peraí, uma pessoa que é careca, que não tem o cabelo como uma proteção, ela sente muito mais facilmente um toque. Por exemplo, um inseto que pousar aqui, uma chuva que cai na cabeça de alguém que tem cabelo, ela não é percebida tão facilmente ou tão fortemente quanto alguém que não tem cabelo. Então, quando eu não
tem o cabelo, fica mais exposto essa sensibilidade ao toque. Então, olha só o que o meu organismo faz, o que a minha biologia faz. É aí que junta a vantagem biológica de não se ter cabelo em determinadas regiões ou na cabeça inteira. Por quê? Porque à medida que eu não tenho cabelo, ou os pontos da cabeça que eu não tenho cabelo, fica mais fácil sentir o toque de alguma coisa do que vier de forma muito mais forte, muito antes do que alguém que tem cabelo. Então fica muito mais sensível ao toque que, de repente, eu desejo ter ou gostaria de ter. Fica muito mais fácil sentir o retorno daquele toque de quem me protegia, de quem me fazia me sentir pronto para ir para frente, me incentivava, ou de quem me tranquilizava, que quando me tocava a cabeça, tudo bem, filhão, tá tudo certo, ou segue em frente, ou valeu, nossa, filhão, eu tô orgulhoso de você. Então fica muito mais sensível ao toque, como se fosse sentir mais facilmente o retorno daquele toque que eu deixei de ter, mas que se ele retornasse, eu vou senti-lo mais facilmente. Aí eu tenho uma chance de não perdê-lo de novo. Por quê? Conscientemente, talvez eu tenha noção de que esse toque que eu tinha antes, uma sensação de proteção, com sensação de contato, talvez eu não vou ter mais. Mas o meu cérebro não deixa, por conta disso, de ter as conexões nervosas lá dentro, que foram criadas há muito tempo. Não é do dia para a noite que rompe uma conexão nervosa. As conexões, elas não se interrompem e pronto, é jogado fora. Não é algo que eu descarto. O cérebro, ele tem bilhões de neurônios, se eu não me engano, 84, 86 bilhões de neurônios. Imagina quantas conexões são feitas nesses bilhões de neurônios. Quantas informações eu tenho guardadas aqui. Então ele não simplesmente descarta a informação e pronto. Ele guarda partes de informação e aquilo fica ativado, associado a uma situação de perda de proteção, de um contato que eu não tenho. O que ele vai fazer? Ativar um comportamento. Então, olha, perde cabelo naquela região que eu mais me sinto desprotegido, numa perda de contato de alguém que estava no nível superior ao meu. Então, aquela perda de contato é sentida dessa forma. Tá? E aí, como é que eu retorno isso? A estratégia da natureza. Tira o cabelo ou tira isso que atrapalha sentir o toque mais facilmente. Quando esse toque estiver aqui presente de novo, eu sinto muito mais fácil aquilo que eu deixei de ter. Olha que interessante. Cada região da nossa cabeça diz respeito a um tipo diferente de toque. Então, se aqui na frente é como se fosse problemas, situações que eu não estou conseguindo lidar. São enfrentamentos, né? Coisas que estão aqui na minha cara, estão à minha frente, mas eu não estou conseguindo lidar com isso. Então, eu estou a perda de proteção sobre algumas coisas que estão à minha frente. Então, você pode detalhar mais facilmente isso para o paciente. Mas nessa região parietal, que você vai perder cabelos, é como se fosse uma grande sensação de ser questionado intelectualmente. Você pode começar a perder cabelos aí. Você nessa região do vértice aqui, que é onde forma o redemoído. Nessa região, é como se fosse alguma coisa relacionada a questões religiosas, a questões de conexão com Deus, alguma coisa questionável que você é como se perdesse a proteção divina, né? Seja lá do que você acredite, independente, mas é como se perdesse, né? Eu perdi o contato, perdi a proteção de um ser superior, né? No sentimento de criação, de santidade, alguma coisa assim. Isso é na cabeça inteira. Aí é como se fosse uma perda de contato, de proteção muito grande, né? De forma generalizada. É como se assim, precisasse a qualquer custo sentir a volta do contato, a volta de um contato que eu considero que está no nível superior e que pode, nesse momento, me orientar, que pode me ajudar, que pode me trazer um conforto, um incentivo ou uma aprovação. E aí vem toda essa manifestação que é para sentir mais facilmente. E aí, beleza, identifiquei isso, como é que eu trato isso? A partir do momento que você identifica isso no seu paciente e ele identifica isso também, então você mostrar para ele, olha, fulano, tudo isso começou naquela época, você me relatou, então olha, pouco antes do início da sua queda de cabelo, você passou por essa situação onde você sentiu uma perda de contato, você vai explicar para ele, onde você sentiu uma perda de contato de alguém que você considerava que era no nível superior a você, que te protegia. Então, alguma coisa aconteceu que você sentiu como se fosse perdeu esse contato da pessoa que te protegia. Aí você fala para ela, se foi o pai, é ela porque ela disse, se foi o pai, se foi a mãe, se foi o tio, se foi um professor, se foi um mestre, alguém que ela considerava como mestre, se foi algo que era como se fosse divino, né? Porque Deus me abandonou. Então, depende, você tem que escutar da pessoa, porque isso é muito particular. E é isso que é interessante, torna a sessão muito particular, porque cada paciente percebe o mundo de uma forma. E cada paciente percebe quem te protege de uma forma.
gente que considera que não foram os pais que trouxeram essa sensação de pressão. Foi, de repente, um tio. Foi, de repente, um professor. Então, a gente precisa perguntar. Quem, para você, representava alguém que te protegia e que você perdeu? É como se tivesse perdido esse contato de alguém que te protegia. Pouco antes do início do sintoma. Na boa, você vai lá, a pessoa começa a te falar, e se ela não lembra, se ela não lembra, pergunta um pouquinho mais. O que você fazia nessa época? Você estudava, você já tinha se casado, você estava na faculdade, você morava com quem? Você morava com a tua mãe, com a tua avó, você morava sozinho, você se mudou da cidade, você trabalhava. Investiga, porque aí a pessoa vai se localizando, né, naquele momento da vida, o que estava tendo. E aí ela traz para você esse evento, que é um comportamento. Então, assim, que acontece antes do início dos sintomas, porque é esse tipo de comportamento que traz a queda de cabelo. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. É isso que a gente precisa ter essa segurança. Perguntar para o paciente o que aconteceu com você pouco antes do início dos sintomas, com uma sensação de perda de um contato que te protegia de alguém que você considerava que estava um nível superior a você. Quem é essa pessoa que você perdeu? Beleza, encontrou essa situação, encontrou esse evento, né? É o que a gente chama de evento. Encontrou. E agora, o que eu faço? Então, você começa passando para a pessoa, falando, tudo isso começou por conta disso, disso e disso. Ou disso. Tudo isso começou por uma sensação sua, no ano tal ou no mês tal, por conta de uma situação que você passou, como se fosse uma perda de proteção, através de um contato que você perdeu de tal pessoa. O que você pode fazer hoje? Pergunta para a pessoa. O que você é capaz de fazer hoje? O que é que você dá conta de fazer hoje? Que mostra para você que você pode seguir em frente. Que você dá conta, talvez pelos ensinamentos dessa pessoa, que você carrega ainda com você, que você pode seguir em frente, sentindo-se protegido e sentindo como se essa pessoa ainda estivesse em contato. E como assim sentindo como se ela estivesse em contato? Simplesmente porque se você aprendeu os ensinamentos dessa pessoa que você considerava que estava no nível acima do seu, é como se essa pessoa o tempo todo estivesse com você. Então você precisa passar para ela. Porque se ela sente esse contato dessa pessoa que para ela era como se fosse uma proteção, a pessoa que incentivava ou que protegia nos momentos difíceis, se ela percebe esse contato que é feito através dos ensinamentos que essa pessoa passou para ela já não passa a sentir tão fortemente essa perda de contato e essa perda de proteção. Então, naturalmente, o corpo começa a ter reações diferentes. Dá pra você pensar positivo? De jeito nenhum. Isso é uma mudança de percepção. Isso é criar conexões neurais novas. Criar conexão de que aquele contato ainda permanece. Se você reforça essa conexão de que o contato está ali, você querendo ou não, porque você usa as coisas que essa pessoa ensinou para você reforça essa sinapse neural. E quando você reforça, o comportamento do seu órgão começa a mudar. O que é esse comportamento? O cabelo começa a cair. Já não tem mais razão para cair. Porque você aprendeu aqui que o cabelo cai para deixar mais livre a região da cabeça para sentir mais facilmente o retorno de um contato. Mas se você sente esse contato em você, esse retorno não precisa mais, porque o contato já está em você. E olha que interessante. Isso é honrar essa pessoa que você considerava que estava em um nível acima do seu. É honrar tudo que essa pessoa, todo o tempo, todos os ensinamentos, tudo que ela passou com você, é honrar e levar isso adiante. Porque senão, como se fosse um tempo perdido. Essa pessoa perdeu tempo, você perdeu tempo, e aí, de alguma forma, não adiantou nada vocês terem uma conexão nessa vida. Seja de pai e filho, seja de mãe e filho, seja de um professor e aluno, seja de um treinador e atleta, não importa. Mas é como se você de nada tivesse adiantado. Você só tem um valor quando essa pessoa está perto de você? De forma alguma. Se você aprendeu o mínimo, esse ensinamento continua com você. E esse ensinamento é parte de quem? Esse ensinamento é parte de quem te ensinou. Então, se é parte de quem te ensinou, essa pessoa continua em contato com você. E você continua com o ensinamento, agora você se protege, agora você tem contato com isso tudo, está tudo bem. Você pode seguir a sua vida daqui em diante, tá? Então, não são palavras bonitinhas, mas isso é nova medicina germânica, isso é neurociência, isso é comportamento biológico. E olha, deixa eu contar um caso aqui para vocês, dos vários pacientes que eu atendi com queixa de queda de cabelo. Então, eu atendi esse paciente, tem mais ou menos um ano, acredito. Eu atendi esse paciente lá em São Paulo, e ele chegou com a queixa de queda de cabelo. E aí eu fiz exatamente o que eu falei para vocês. Desde quando isso acontece? E fazia já 1 ano e meio que isso acontecia. E aí eu perguntei para ele, e o que aconteceu pouco antes do início dos sintomas? Para você foi uma situação diferente. Só que eu ainda não perguntei para ele, num contexto de perda de proteção, de contato, porque aí eu deixo ele contar um pouco da história, para ele se localizar naquela época da vida dele.
tá? Porque aí ele vai se aprofundando. E olho no olho para mostrar para ele que você está interessado em ajudá-lo naquela questão. E aí, então, ele foi respondendo, olha, meu pai morreu nessa época. Então, ele contou algumas histórias, enfim, mas eu já sabia que a história que eu precisava ouvir é alguém que ele descreveria, que na visão dele estaria um nível acima dele na época, e ele teria perdido esse contato, essa proteção dessa pessoa. E ele me contou algumas histórias e tal, e aí até que chegou nessa história de que antes do início dos sintomas, ele tinha perdido o pai dele tinha morrido, e o pai dele ajudava ele muito nas empresas. Embora, olha que interessante, embora ele agora tocava a empresa, mas, e embora antes do pai dele morrer, ele já tocava a empresa. Só que detalhe, em muitas decisões, ele recorria ao pai dele, que já não estava mais à frente da empresa, mas o pai dele dava aquele conselhozinho, filho, eu iria por esse lado aqui, ó, entenderam? Que é como ele via o pai dele como alguém com um nível superior, embora ele se saísse muito bem como empresário, mas ele precisava daquela aprovação. E aí, quando o pai dele morreu, não tinha quem ele recorrer, porque era como se assim, ó, eu fiquei sozinho sem ter alguém que dissesse pra mim, embora até eu discordasse algumas vezes, mas alguém que dissesse pra mim, valeu, tá tudo bem, tá tudo certo, na próxima dá certo a negociação, ou nossa, que legal, é como se, tudo bem, provou, é como se, opa, tem alguém ali por mim, só que aí não tinha mais. E aí o cabelo dele começou a cair, ele se incomodava. Um homem com menos de 30 anos de idade se incomodava, e realmente era muito cabelo que tinha caído. Isso porque ele falava, o cabelo era bem cheio, assim, o cabelo dele era, digamos assim, popularmente falando, bem ralinho, né? Então, tinha em vários pontos da cabeça, não tinha uma falha pontual, uma coisa focal, mas era como se fosse bem ralinho. O cabelo dele, ele falava, olha, eu vejo todos os dias no ralo, caindo. Então, eu fico meio assim na hora de enxugar o cabelo. E ele era bastante vaidoso. Era não, deve ser ainda, bastante vaidoso. E se incomodava demais. Um homem casado, tranquilo em outras coisas, mas é como se fosse aquele tendão de Aquiles. Mexe com tudo menos no meu cabelo, entendeu? Mas ele tinha isso, né? Essa vaidade do cabelo. Como se fosse uma fragilidade. E tá tudo certo nisso. Vaidade, tá tudo bem. E logo naquilo que ele, nas coisas que ele mais gostava, é onde tornou-se essa fragilidade. Qual que era a reação do organismo? Justamente de trazer um contato, como se esse contato pudesse voltar. E isso facilitaria essa sensação de contato, né? Com os receptores, perceberiam mais fácil o retorno desse contato. Embora ele soubesse que o pai dele morreu, não voltaria. Mas as conexões neurais continuavam. E aí, fiz a sessão com ele e pedi para ele voltar depois de 30 dias. E ele voltou, mas antes da sessão ele me mandou um WhatsApp, dizendo, nossa, que legal, Dalton. Precisa ir na segunda sessão? Eu falei, precisa, eu preciso avaliar, se precisa de mais estímulos e tal. Ele falou, por quê? Olha, meu cabelo, ele não está mais caindo. E mais do que isso, eu tô super contente porque algumas áreas que não tinham mais cabelo começaram a nascer cabelo. Então eu tô super feliz e tal, mais volta e tal, e voltou, precisou de mais estímulos, enfim, é um tratamento, mas que teve, a partir da identificação do fator causal dos sintomas, teve essa resolução de não só parar a queda de cabelo, mas começar a nascer cabelo em pontos que ele considerava mais que não tinha jeito, né? Então, se parasse de cair cabelo, para ele já estava bom tamanho, mas foi além disso. Mas por quê? Ele sentiu muito fortemente a volta desse contato, que eu fiz exatamente o que eu ensinei para vocês, mostrando para ele que essa perda de proteção era algo que fosse imaginário, né? Então, olha, tudo que o seu pai ensinou, você tem a capacidade de seguir em frente pela aprovação dele. Tanto é que mesmo antes da morte dele, você já estava à frente da empresa. Você tocava os negócios da família. E isso é a maior aprovação que se podia ter em vida. Você mostrou para ele que você era capaz de seguir em frente. Então, através de tudo que ele ensinou. E você, obviamente, deu conta disso tudo porque você seguia aquilo que ele ensinou para você. Não era exatamente o que ele dizia ainda, mas era exatamente como ele ensinou. E é por isso que, mesmo ele não estando com você, mesmo não estando vivo, aqui presente, de forma real com você, ele está dentro de você através de tudo que ele ensinou, através de tudo que você aprendeu com ele e através de tudo que você coloca na prática. Então, hoje você pode sentir o contato dele muito próximo, porque você coloca na prática tudo que ele ensinou. Você é capaz de se proteger sozinho, mas esse sozinho é como se fosse uma dupla, porque ele não precisa estar presente de forma material, porque ele está presente dentro dos ensinamentos, dentro do seu amor por ele, dentro da sua admiração por ele. E isso tudo você coloca para fora na prática da sua empresa, na prática das negociações, na prática de tudo que você realiza dentro da sua empresa. Então, tá tudo bem. Continua junto, essa proteção continua sempre que você achar necessário.
siga sua vida. Então, olha que interessante, não são só palavras bonitinhas, mas o que eu estou fazendo aqui? Reforçando uma conexão neural que já existia no cérebro dele, que era essa questão de estar com o pai dele. Então, tinha essa conexão neural. E é como se ela fosse perdendo a força cada vez que ele se sentia desprotegido, cada vez que ele sentia essa perda de contato, porque agora tinha novos neurônios com a informação de que o pai dele não estava ali. O que eu fiz? Reforcei a conexão neural desses neurônios que já tinham conexão. Eu reforcei aqui. Quando eu reforcei aqui, isso aqui ficou mais forte do que aquela nova informação do pai dele não está mais presente, ou seja, da morte do pai dele. Quando isso ficou mais forte do que a outra conexão, o corpo dele já não teve mais manifestações. O corpo dele parou com a manifestação de queda de cabelo e o corpo dele começou a devolver, entre aspas, o cabelo que ele tinha perdido, né? Mas nascendo novos cabelos onde já não estava nascendo mais. Isso é fantástico para alguém que se incomodava tanto com essa questão, e vocês não imaginam a alegria dessa pessoa quando tudo isso começou a acontecer. Então, para alguns pode ser, o que é um cabelo, que não sei o que, mas cada um tem as suas fragilidades. O que importa, na verdade, é como eu me sinto. Então, cada um sabe das suas fragilidades.